Olá, boa noite, que alegria, tô aqui me arrumando, que hoje nós vamos iniciar as nossas lives toda terça-feira às 21 horas, live Jesus e os 12 escolhidos. Sejam muito bem-vindos, porque não só tem mulheres nessa live, então eu quero agradecer. Vão compartilhando essa live, porque esse mês de julho, aqui no Insta do Movimento Rosa de Saron. Para quem não me conhece, eu sou a Vanessa Rosa, eu sou a fundadora do movimento, e para mim é uma alegria estar aqui nessa missão. E esse mês vai ser muito especial, porque esse mês é a nossa devoção mariana do movimento, é Nossa Senhora da Rosa Mística. Dia 13, né, vai ter a missa votiva. E esse mês de julho, toda terça-feira, às 21 horas, vamos ter um padre amigo muito querido para partilhar sobre os 12 escolhidos e falar especialmente de aquele escolhido que mais se identifica com ele. Então hoje, nosso convidado é o meu amigo querido, um padre inteligente, engraçado, super humano, ama poesia, ama música, fã do Jorge Versilo. Olha isso, gente, esse padre é tudo de bom. Amo de paixão, ele sabe disso, o padre Vitor Hugo. E ele é estudante da psicologia, né? Quem me conhece de perto sabe que eu amo psicologia. Então eu sou assim super fã desse padre. Então agora vão compartilhando, porque hoje promete essa live, hein? Mulheres, homens. Padre Vitor Hugo, vou já chamar, já tá aqui, já tô vendo, padre. Deixa eu ver aqui. Padre Vitor Hugo, querido. Estão todos me escutando? Porque parece que eu tô falando só pra mim, gente, nessa live. Coloquem aí nos comentários, por favor. O áudio tá bom? Boa Boa noite! noite! Viu que eu fiz uma apresentação, né? Tava vendo, Digna. eu até achei que era outra pessoa. Tava chamando. Tudo bem? Isso. Cris, tudo bem? Que saudade, padre. Pois é. Muito, muito Saudade, palavra feliz. triste, quando se perde um grande amor. Ei. Arrasou, padre. Olha, eu sou super sua fã, você sabe, né? Então, esse mês, né, padre? Esse mês nós vamos partilhar aqui na live Jesus e os 12 escolhidos, né? Então, antes da gente começar, falando um pouquinho sobre essas escolhas, né, de Jesus, eu queria que o senhor iniciasse com uma oração Bora. e para depois a gente partilhar. Vamos lá, né, padre? Vamos nós. Em nome do Pai, Nós. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa hora, Pai do céu, Pai querido e amado, te colocamos na sua presença o nosso estudo, o nosso coração, colocamos a nossa vida à tua disposição. Te louvamos e bendizemos, porque vemos todos os dias a tua graça frutificar em nós, a tua graça agir em nós. E de igual forma te pedimos nesta hora, ó Pai, o teu divino Espírito Santo, fonte da vida, Senhor da vida, que derrame sobre nós, que aqui estamos participando, derrame o teu espírito de vida, de amor, derrame as luzes do teu espírito para termos a sabedoria de ouvir a tua palavra, ouvir dos teus ensinamentos, ó Pai. Por isso, vem resgatar o nosso coração nesta noite, vem curar o nosso coração nessa noite, vem ser, Senhor, a tua palavra que será partilhada, luz para o nosso caminho, luz para as nossas consciências, luz para a nossa vida. Por isso pedimos, vem Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos.
Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Amém. Senhora da Rosa Mística, rogai. Rogai. Eu estava falando no início, né, na abertura da live, enquanto as pessoas estavam entrando, mesmo que algumas não consigam participar, mas fica gravado, e eu sei que muitas mulheres depois, elas assistem a live, sabe, padre? E esse mês é um mês muito especial, porque eu sou muito devota da Rosa Mística, e eu sou, assim, uma grande intercessora dos padres, seminaristas, religiosas, religiosos, sabe? Eu sou, assim, amo os padres, tenho muito respeito, ensino as mulheres a respeitarem os padres, não é ficar idolatrando, né, padre? Porque ao vivo, às vezes, eu falo umas palavras que idolatrando, não pode, né? Idolatrando os padres, mas respeitando a autoridade, né? A persona. Enfim, eu tô assim, muito feliz que esse mês de julho só vai dar padre aqui na live, Jesus e os 12 escolhidos. Só a gente fica. Só padre, amigo e querido, inteligente, estudioso, é isso aí, né? Os padres que eu amo, enfim. Ai, que maravilha. Então, padre, Jesus me deu essa missão de trazer para essa live, né? Para o padre, né? Eu só estou aqui como jornalista, apresentadora da live. Mas o que tem de especial nesses escolhidos? Eu queria que o senhor primeiro falasse um pouco, né, sobre a tua ótica desses 12 escolhidos, porque eles não tinham nada de perfeito, né? Muitas vezes a gente olha aqueles irmãos que estão no púlpito, pregadores, os evangelizadores, e a gente olha assim, parece que eles são super perfeitos, tiveram uma vida super reta, só que não, né, padre? E aí só que não, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho e depois o senhor partilhasse, porque o senhor escolheu o apóstolo João, e eu fiquei assim muito curiosa, né? O que o senhor vai trazer, porque eu sou fã de João também. O que eu gosto mais, mas o que eu gosto mais, todo mundo sabe, é o apóstolo Paulo. Mas eu sei que ele não está entre os 12 escolhidos, mas assim, o que eu sou mais fã é o apóstolo Paulo. Mas hoje vamos falar desses escolhidos e em especial do apóstolo João. Vamos nós. Olha, primeiro agradecer pela confiança, né, no nosso trabalho, confiança na nossa palavra. Agradecer por estar abrindo essa sessão, né, de estudos dos apóstolos. E que bom que eu fui o primeiro, porque eu pude escolher qual que eu queria falar, que ninguém falou ainda. É verdade. É verdade. Isso deu certo, porque eu sou, assim, apaixonado pelos escritos de São João, né? Ai, que legal. Bom, e respondendo a sua pergunta, o que eles tinham de especial? Eu acho que a resposta é nada, mas tudo. Não é? Por que nada? Porque eram homens com simplicidade. Se a gente olhar, né, os âmbitos humanos. Bom, o ser humano é composto por inteligência, por emoções, a psique, a psicologia do ser humano, e o ser humano é composto por relações sociais. Bom, vamos ver isso aqui. Eles eram inteligentes? A maioria não. Eram homens com... Só Mateus, né? Eu acho que o Mateus, né? Mateus era um pouco. Era algum estudo por estar trabalhando como funcionário público, talvez ali. Bom, cobrador de impostos. Depois o temperamento, essa maturidade humana. A maioria deles não tinha, né? E aí é muito emblemático a gente pegar um São Pedro, por exemplo, que eu acho que é assim o exemplo de alguém que não tem temperança, de alguém que pelo menos não tinha no início, né? Equilíbrio emocional. Começando por aí. Depois, se for olhar a vida moral desses discípulos, né? Apóstolos escolhidos, era de moral duvidosa. Você acabou de citar Mateus, e todo mundo sabe que o contexto social da época, um cobrador de impostos, era aquilo, né?
era tanto Era para o mal. governo e tanto para o meu bolso, né? Você já entendeu. Exato. Trabalhava ali naquele âmbito político e sempre tinha seu jeito de ter um dinheiro por fora. Porque isso não acontece mais com os políticos de hoje, nada disso. Era naquela época. Graças a Deus, Padre. Naquela época. Glória a Deus. Né? E se a gente olhar do lado relacional, das relações sociais, eram homens muito simples, de vida simples, como o próprio São João, pescador, consertador de rede, né? O que tinha um preguinho melhor era justamente o Mateus, lá que cobrava os impostos. João tinha uma mãe muito ousada, né, Padre? João tinha uma mãe muito ousada, claro, né? Ó, esperta. Esperta, que de boba ela não tinha nada, entendeu? Muito bom. Já queria o melhor lugar para os filhos. Bem mãe mesmo, né? A gente quer o melhor para os nossos filhos. Tipo. Então, assim, o que esses homens tinham de especial? O que eu vejo que aí sim se repete como qualidade em todos eles era a abertura para o novo. E isso no olhar humano, no olhar existencial, psicológico, que eles tinham em comum. A abertura para o novo. E legal. eu vejo, né, perpassando na vida desses apóstolos, os seguidores de Jesus, que eram pessoas que queriam uma vida que tivessem, uma vida que tivesse sentido, uma vida que valesse a pena, uma vida que fosse diferente do que eles tinham vivido até ali. Porque eu fico imaginando, quer dizer, uma cidadezinha que não chegava a 1000 habitantes, uma cidadezinha, todo mundo se conhecia, quer dizer, você imagina, eu já vivi em cidade pequena, o que acontece na casa do vizinho no dia seguinte, a cidade inteira sabe, não tem como muito, né? Sabe como é? É verdade. Então, eram pessoas que estavam cansadas daquela vida que levavam. Que talvez era a única possibilidade que se tinha, era pescar mesmo, era vender um artesanato, era ficar por ali, viver e morrer por ali. Quando Jesus passa dizendo, olha, vem comigo porque eu tenho uma coisa que vai revolucionar a sua vida. Primeiro já vira butuca. Falei, olha, vamos lá ver, vai que a gente vai ganhar um din-din a mais, vai que vai levar a gente para viajar, né? É verdade. Vamos ver o que tá. Então, assim, esse primeiro encontro, às vezes a gente poetiza muito, até porque a própria palavra, se a gente não for dar uma olhada na estrutura que os evangelhos foram confeccionados, que eu, desde pequeno eu ficava impressionado. Jesus estava andando na praia, aí olhou para João, olhou para Pedro e André, larguem tudo e me sigam, venham. Eles largam e vão andando. Eu falei, gente, mas que coisa. Mas não foi nada disso, pessoal. Não foi assim. Não me batam. Pedro era casado. Ele não ia largar. Jesus não queria que eu largasse a mulher dele, a sogra, né? As pessoas poetizam, né? Romantizam muito. Não, depois o próprio, se você for fazer uma leitura dos sinóticos, pessoal que não sabe o que é sinótico, não vou dizer. Isso, padre, ensina. Não. Ah, tá. Mas eu tenho que ensinar, padre. Oi? Que não é o de João. Olha a cola, não, gente. Não é o de João. Não, porque o católico é assim, que é molezinho, né? Ai, o que é? Muito difícil. Também foi difícil para mim um dia, eu estudei e pronto. Vai lá caçar. Isso, tem que estudar. Google. Hashtag católico estuda a Bíblia. Os evangélicos. A mulherada do Rosa de Sarão todas estudam. Eu sei disso, graças a Deus. Senão também estava puxando a orelha. A gente estuda. Tenho certeza. Isso aí, puxo mesmo. Mas então, nos evangelhos sinóticos, se a gente for olhar esse chamamento dos 12, a gente vai perceber que Jesus já estava pregando há um bom tempo. Não é que ele saiu da água do Rio Jordão e começou a andar e chamar 12. Não. Ele já estava pregando. João Batista já estava, você lembra, João Batista? Já estava anunciando. Pessoal, esse é o Cordeiro, vai lá seguir ele.
começou um burburinho na cidade pequena desse Jesus que começou a falar coisas bonitas, a dizer que veio pregar um reino e que esse reino era um reino de herança e era um reino para todos. Você imagina, gente, uma cidade pequena, super explorada pelo Império Romano. No lado religioso, as críticas de Jesus, só fariseu, mestre da lei, descendo a lei em cima do povo, extorquindo dinheiro até não querer mais. Quando esse Jesus começa a dizer, este reino é de graça e é para você, todo mundo começou a ficar com a antena ligada. Meses depois de pregação e andança, Jesus escolhe 12. E escolhe 12 dentre 72 discípulos que já o seguiam. E a gente esquece, que a gente passa por cima de que antes de... Na verdade, o 12 já era uma seleção dos 72 que já estavam seguindo Jesus. Então, nós colocamos, assim, de uma forma didática, nós tínhamos os discípulos multidão, que era uma galerona, que começou a ouvir onde Jesus ia, iam atrás. E desses 72 que Jesus já estava vendo, e a gente pode fazer uma associação até com aquela passagem de Natanael, antes de você ser, eu já te via. Então, da mesma forma, aliás, também os sinóticos trazem uma outra frase interessante que diz, ele conhecia os que ele chamou. Ele conhecia os que ele chamou. Não foi desconhecido, gente. Jesus já estava analisando, vendo há muito tempo os 12 que ele ia escolher. E isso é legal para a nossa vida espiritual. Essa frase é impactante. Ele conhecia os que ele havia escolhido. Ele te conhecia, Vanessa. E do jeito que você é. Não fiquem achando que Jesus estava iludido quando ele me chamou, não. Ele não estava iludido, pessoal. Ele não estava iludido que Judas era uma maravilha, uma flor em terra. Ele não estava iludido que Pedro era a quinta maravilha do mundo. Ele não estava iludido. Jesus estava consciente, claríssimo na sua mente, quem eram os 12 que ele escolheu. A palavra de Deus diz isso. Ele sabia quem ele escolheu. E isso nos dá uma garantia, uma colher de chá. Porque ele sabe de que barro nós somos feitos. Ele sabe das qualidades, que são essas pelas quais ele nos chamou. Mas ele sabe também das limitações, dos defeitos, numa linguagem mais moderna. Sabe dos traumas. Sabe da criança ferida que vive dentro de nós, magoada, que o tempo inteiro quer receber elogio, aplauso, prestígio. Ele sabia quem ele escolheu. Então, Jesus não é um cara iludido que acha que todo mundo agora, só porque chegou perto dele, se converteu, ficou santo, ficou maravilhoso. Não foi. Vide que até o final, quem sobrou de 12? Um, que foi João. Todo mundo meteu o pé. Verdade. Entendeu? É verdade. Eu tava lendo um pouco sobre João, né, para não ficar feia aqui na live, o senhor, né, teólogo, filósofo, Imagina. padre, né, agora, futuro psicólogo, né, formado pela PUC Rio, enfim. Eu fiquei até... E é interessante, né, porque ele, João, ele era assim... um grande apaixonado por Jesus, né? Porque ele na Santa Ceia ele encosta, né? Como é que o senhor vê ele encostando o peito de Jesus? Assim, ele se vê como discípulo amado. Gente, é muita ousadia, né? Eu, dentro do movimento, me achar a discípula amada, né? Assim, o que o senhor pode nos ajudar a entender sobre isso? Sobre ele repousar a cabeça no peito de Jesus e se colocar no próprio evangelho como discípulo amado. É. Ousado ele. Igual a mãe dele, né? Ele puxou a mãe dele. É. Não, mas só que não, graças a Deus também. Só que não, né? Ele era um querido. João, esse episódio é muito interessante, né? Depois, se alguém puder dar uma olhadinha no livro do Papa Bento XVI,
né? Ah, ele tem 3 catequeses. Eu estudei também, padre. Você é 3 maravilhosa catequeses. E aí, Não sou lá boba ainda tem não, padre. isso. Graças a Deus. Então ele vai nos dar essa noção, o Papa Bento XVI, que São João estava reclinado, até porque já era muito próprio da ceia judaica, não ter uma mesa, as pessoas se sentavam ao redor, em travesseiros, em almofadas, e meio que inclinada de lado para comer ali sobre a mesa. E acabava que eles ficavam próximos, né? E a gente pode perceber, então, que essa proximidade e intimidade de João era de alguém que não tinha medo. Eu fico percebendo essas sutilezas emocionais e psicológicas, mas que nos ajudam. Ninguém ousaria ficar reclinado, deitado, meio que procurando casa, meio que procurando acolhimento, meio que ali ouvindo as batidas do coração de Deus. E São João faz isso por causa de uma coisa, porque ele não tinha medo. Porque a intimidade requer não ter medo de ser quem se é e não ter medo de acolher o outro. Os outros discípulos, se nós percebermos, são medrosos, não conhecem Jesus e, de fato, não merecem o título de discípulos amados. Olha, você pode pegar Pedro e Judas nessa mesma cena da composição da paixão. Judas se suicida, gente, porque ele tinha medo. O medo nos leva à morte. O medo nos leva à paralisia. O medo não nos faz ser íntimos de Deus. E aí, em parênteses, Papa Francisco, maravilhoso. As primeiras catequeses ele fala isso. Infelizmente, nós vendemos uma imagem pavorosa de Deus que causa pânico. Agora, como ser íntimo de Deus se intimidade requer acolhimento, não ter vergonha e medo de se expor, receber o outro na sua integralidade? Como vender uma imagem de Deus que é um Deus ameaçador, um Deus punidor, de um Deus que está caçando as bruxas? E talvez o que ficou desde o princípio do cristianismo, nessas duas imagens de Judas, que por medo se suicida, e por Pedro, que se arrepende, mas com aquele arrependimento que foi preciso Jesus fazer esse trabalho com ele, de amorização, porque Pedro também tinha um pé atrás. Será que eu sou perdoável? Será que eu sou digno do mestre? E às vezes, meus irmãos, nós importamos isso para o nosso relacionamento com Deus. E a imagem de João deitado no peito de Jesus, essa é a imagem que nós, se fôssemos bons inacianos, deveríamos contemplar. De nos colocar no lugar de São João e também gravarmos essa imagem que poderia ser motora para a nossa vida espiritual, de estarmos deitados, ouvindo as batidas do coração. Foi o único que, pelo menos pelo relato bíblico, que ouviu as batidas do coração de Deus. Tomé tocou na ferida, mas não ouviu o coração, né, de Jesus. E assim, outro momento lindo que eu amo, né? Eu já preguei até sobre isso, é o momento que é o único que está ao lado de Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena aos pés da cruz. Gente, que coisa mais linda, né? E ali, Jesus, né? Que recebe tá aí a sua mãe. Sim, sim, sim. É lindo, 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 assim. E eu queria que o senhor falasse, olha isso, né? Que eu estudei, né, padre? Para não fazer vergonha aqui com o padre culto. E o senhor falou, porque eu anotei aqui das 3 catequeses do Papa Bento XVI, Papa Bento XVI também é outro culto, né? E ele fala que o apóstolo João era um vidente. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, né? Porque às vezes, se a gente lê, a gente começa a criar umas loucuras, né? Umas ideologias. Não é verdade, padre? Então,
Vamos estudar, olha, católicos têm que estudar a Bíblia, gente. É muita superficialidade, né? As pessoas não estudam. O católico quer que mastigue, o padre mastigue e coloque na boca. Não, a gente tem que estudar, a gente tem que se aprofundar mais, né, padre? Enfim, eu queria que você falasse sobre... Tem que acordar, gente. Não, isso aí são... Vidente do Apocalipse. Olha que lindo, né? Esse termo. São João, né, para contextualizar um pouquinho essa pergunta. São João, vocês sabem, espero eu, que escreveu o Evangelho. Sabemos, padre, sabemos. João, primeira, segunda e terceira cartas de São João e o livro da Revelação, o Apocalipse. Quando João escreve Apocalipse, vamos lembrar que João, ele era o discípulo mais jovem, aproximadamente 24 anos quando Jesus chamou, começou a seguir Jesus, jovem. E ele foi o último discípulo a falecer, a morrer, né? Então, mais ou menos se data a morte de São João no ano 100, 90 a 100. E justamente nesse período do ano 100, estava ali a época do imperador Nero. Nero, doidão, que mandou tacar fogo em Roma e botou a culpa nos cristãos, o próprio. Esse homem, gente, se Freud estivesse vivo na época, tinha botado ele esquizofrênico para baixo, né? Cara, Nero tacou fogo em Roma, entendeu? É um negócio de doido. Bom, muito difícil lidar com essa figura. Então, justamente, São João foi preso na ilha de Pátimo, ali na Grécia, não é assim? E ele, então, escreve, nos últimos tempos da sua vida, a obra-prima, vamos dizer, que é o livro do Apocalipse. Então, assim, há também alguns autores, né? E aí, na aula de teologia, a gente fala sobre isso com pormenores, mas também se acredita que pode ter sido uma escola joanina, ou seja, de discípulos de João, que depois completaram... Opa, voltei. Que completaram aquela obra e que ajudaram, então, a compor o livro de São João, o Apocalipse de São João. Mas por que Papa Bento XVI está dizendo lá? Ele é um vidente. Gente, não é vidente como essas videntes. Tem a Mãe de Ná, tem Walter Mercado, ligue já, ligue já. Não é isso não. Pelo amor de Jesus Cristo. Vidente. Vidente na palavra de Deus é o profeta. Vidente é aquele que recebe uma mensagem de Deus e tem a missão de difundir essa mensagem. E por que o Apocalipse tem tantas visões? Porque, na verdade, ali São João está descrevendo o que aconteceria não com o fim do mundo, mas, na verdade, com o início da igreja. Temos que lembrar isso. Estávamos, então, ali naqueles anos 100, virando para o século II, perseguição de Roma, perseguição de Nero. Os cristãos eram queimados, tochas, para poder iluminar as ruas de Roma. E o que São João está dizendo é a visão que o Espírito Santo deu a ele de dizer para a igreja o que vai acontecer agora. E a síntese do Apocalipse é basicamente do Jesus que triunfa, do Jesus glorioso, para dizer, ora, vocês vão passar por tribulações, dificuldades, perseguições, mas no fim, Cristo reinará. E depois, o Apocalipse traz a mensagem. Tanto que diz lá, esta mensagem é ao vitorioso. Quem é o vitorioso? Aquele que permaneceu fiel diante da tribulação. E aí, numa linguagem, num estilo apocalíptico, você vai ter chifre, cabeças, cores, números, altamente explicados pela teologia, pela arqueologia. E parem dessa besteira, gente, por favor, de que é o fim do tempo, que são as pragas, tem gente que tem medo de ler. Já encontrei gente com medo de ler Apocalipse, que causa um pânico, né?
Então, na verdade, o Apocalipse é lindo quando a gente vê o Cordeiro triunfando, assentado acima da árvore da vida, aquele Cordeiro que está ferido no coração, mas está vivo de pé, e a multidão de homens e mulheres com as suas vestes brancas, alvejadas no sangue do Cordeiro, dizendo Aleluia, Maranatá. Mas em contrapartida, porque é do estilo de João, essas oposições, ele também diz, mas na boca do infiel, eles gritam, ai, ai, ai. Então, olha, eu vou dizer para vocês, quem for infiel vai gritar ai, 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 o resto da eternidade. E quem for fiel vai gritar aleluia, glória ao Cordeiro, entendeu? Então, vamos ver qual vai ser o grito do último dia. Ai, padre, eu sou muito sua fã. Você é muito culto, eu amo. Eu tenho assim, uma predileção por padres inteligentes, né? Então, eu amo aprender, né? É tão bom padres inteligentes, estudiosos, né? Que vai nos libertando ao invés de nos aprisionar, né? Porque tem tanta gente que vai se aprisionando, mas glória a Deus. Amém. E nós temos o padre Vitor Hugo! Padre, porque assim, eu gostaria que o senhor agora falasse da sua relação com o João, né? Porque cada padre aqui, às terças-feiras, 21h, na live, vai falar de um escolhido. E por que o senhor escolheu o João? O que você se identifica com ele? O que você aprende com ele, né? Por que o senhor escolheu o João? Gente, que pergunta. Jornalista, eu estou aqui de jornalista. Vamos lá, vou tentar dar minhas razões. Primeiro, porque eu gosto do estilo de escrita de São João. Como você me apresentou, é o estilo mais poético, é um estilo altamente, assim, depurado, refinado. E por que é refinado? Porque João teve muito tempo para refletir, ruminar, rezar, até o ponto de escrever, sabe? Então, os escritos de São João são de fácil leitura, são poéticos e me cativam. Claro, também gosto de São Paulo, bastante, mas Paulo, como bom judeu fariseu, é muito papum, entendeu? Vai para o inferno, vai para o céu e vamos embora. Né? Mas sabe por que eu gosto de Paulo? Rapidinho, abrindo um parênteses, como meu marido fala. É porque o que mais eu me encanto em Paulo é que ele não paralisou na culpa. Porque muitas vezes, porque assim, quando ele foi chamado, ele não era ninguém legal para os cristãos, né, padre? E aí ele foi fazer a vontade de Jesus, ele não se sentiu culpado porque ele mandava matar, porque ele era perseguidor, enfim. E muitas vezes Jesus convoca as mulheres, eu vou falar para as mulheres porque a minha missão é com elas. E muitas dizem, ai, Vanessa, mas eu já fiz isso. Ai, Vanessa, eu me divorciei. Ai. Gente, foca em Paulo. Paulo não ficou culpado, não se sentiu nada, ele foi e olha lindamente o que ele deixou para a igreja, né? Pedro e Paulo são os pilares da igreja, né? Exatamente. Então, para mim, eu sou assim, amo, eu estou estudando nesse tempo, né? Fica a dica aí para as mulheres. Nesse tempo de pandemia, eu orei e senti muita vontade de estudar sobre Paulo. E tem me ajudado muito, eu tenho assim, ficado cada vez mais apaixonada por esse apóstolo e aprendido com ele como lidar com o sofrimento, né? Porque a vida deles não foi nada fácil, né, padre? E agora a gente quer, né, romantizar a evangelização. Mas fala, padre, o senhor que é o convidado. Eu sou jornalista. Não, ótima conversação. Não, e São João, ele tem um jeito de refletir Jesus, que é o jeito que me cativa e que eu gosto de entender Jesus e de pregar, que é o Jesus que é humano, o Jesus que é gente como a gente, né? Porque se você reparar no modo de escrita de São João, ele vai colocando o cotidiano de Jesus. Ele não diz que Jesus fez milagres. Já pararam para perceber isso? Olha, por exemplo,
No livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, Mateus conta 13 milagres. No livro de Marcos, ele fala de 10 milagres. Lucas fala de 15 milagres. E quantas vezes João fala de milagre? Nenhuma. Zero. Por quê? Porque ele estava dialogando com as heresias da época dele que surgiam. Estava dizendo, o povo dizia que o Jesus que eles conheciam era uma pessoa normal e que veio na hora do batismo um poder sobre ele, e aí o Espírito Santo deu a ele a graça de ter um poder maior do que os outros seres humanos. E que depois, na hora da paixão, esse Espírito de Jesus foi-se embora e só ficou o ser humano. Então, o tempo inteiro, a tentativa de João é combater essa heresia do adopcionismo. Jesus foi adotado como filho, mas ele não era filho de Deus. Então, na contrapartida, o que São João vai insistir é dizer, ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é o Verbo que estava na eternidade. Gente, o prólogo de São João, tanto do Evangelho quanto da primeira carta de São João, aquilo é de chorar, de verdade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nada foi feito senão pelo Verbo. E o Verbo se fez carne, parece que ele vem sobrevoando, né? Vem sobrevoando, o Verbo que está na eternidade, o Verbo que tem o poder, e daqui a pouco ele faz isso, aterrissa como a águia. Por isso que São João é a águia, né? O símbolo da águia. Ele aterrissa e diz, e o Verbo que estava aqui em cima se fez carne e habitou entre nós. E se fez gente. Padre, alguns teólogos dizem que o Evangelho de João é o Evangelho do amor, né? E as cartas dele menciona muito sobre caridade, sobre amor. Ele era um homem sensível, né? Muito sensível. Eu acho que até essa sensibilidade da escrita é porque ele era cheio mesmo, né? De Jesus nele, né? Eu acho que talvez ele pudesse ser o escolhido mais semelhante a Jesus. Eu acho que era João. Não sei. Sim, ou não, eu estou falando errado. Não. Até porque eu fui depois pesquisar, a gente estava conversando hoje à tarde, o tipo de personalidade que era João, né? E João, basicamente, na psicologia, a gente divide, né? Extrovertidos e introvertidos. O extrovertido ele é proativo, ele é dinâmico, ele não para quieto. E o introvertido é justamente isso. Ele é reflexivo, ele é observador, ele é poético, romântico. Então, a característica de São João é justamente, né, que predomina, o traço de personalidade que predomina nele, é justamente de alguém introvertido. Você não vê falas de João. Você não vê João fazendo coisas. Não tem. Aparece entre os três mais amados por Jesus, mas que acompanhavam Jesus, né? Pedro, Tiago e João, que vão no Monte Tabor, vem a transfiguração, né? Mas o João ele está sempre de olho, ele está sempre ali garimpando. E você falou uma coisa que é legal, com Jesus. Olha, gente, a sensibilidade de Jesus, ele devia uma tarde de brisa, né? Tá olhando o campo e daqui a pouco ele usa essa contemplação na sua pregação. Olhai os lírios do campo. Eles não plantam, mas se vestem mais belamente do que o rei Salomão. Olhai as aves do céu. Eles não colhem, mas comem abundantemente, porque o vosso Pai cuida de todas as coisas. Vocês valem mais do que os pássaros. Olha que poesia de Jesus. E eu fico tão encantada, padre, quando cada vez mais, né, o senhor agora vai ter, olha, mulheres, homens da live, dia 18 de julho, o padre Vitor Hugo vai dar um curso maravilhoso. Ele é esse padre, assim, diferentão mesmo, inteligente, humano, e
e quanto mais assim eu vou estudando um pouco sobre a logoterapia, né, sobre a dimensão noética e o quanto a natureza, né, nos ajuda a acessar essa dimensão em nós, eu fico lembrando de Jesus, que o tempo todo ele foi fazendo isso, né, quando ele pregava, ele fazia os discípulos se conectarem de uma forma tão linda à natureza, né, e isso ajudava a acessar, né, aquilo que é de mais profundo, de mais sagrado que existia nele. Eu acho isso fantástico. Não sei se eu estou falando besteira, mas Não. toda vez que eu leio isso, né, da ótica da logoterapia, e eu me desperta, porque eu amo quando Jesus sempre está fazendo a gente olhar para a natureza, e o quanto eu aprendo com a natureza. Sabe? É impressionante. É impressionante. Não, e você percebe que São João, ele segue esse estilo de Jesus. Porque, por exemplo, olha, se a gente pegar a palavra, os termos água e luz, elementos da natureza, água, luz, trevas, São João é o que mais usa esses elementos. Água, luz e trevas. Porque ele vai tecendo nos escritos dele essa característica da vida, que é luz com trevas, sabe? Da vida e da morte, da glória, né? E do pecado. Então, a linguagem de São João é muito fácil de ser entendida e ele bebe isso da observação do mundo. Você imagina naquela época que não tinha luz elétrica, minha gente, e nem todo mundo tinha óleo, nem cera, né? Para poder acender um lampiãozinho dentro de casa. E para ele dizer para o povo, olha, quem não adere a Jesus, quem não faz essa koinonia com Jesus, está nas trevas. O povo entendia exatamente isso. Porque eles não tinham luz. E era um pânico, era um horror. E ao mesmo tempo, como que a vida útil daquele povo era enquanto estiver sol lá em cima. A vida era em função do sol e da lua. Então, São João pega desses elementos físicos, e daí basta olhar para o livro do Apocalipse, que ele vai pegar os elementos físicos, os elementos da natureza, para nos deixar na mensagem. Qual é a mensagem de João? Você vai falar, sintetiza a mensagem de João. Foi o que você acabou de falar. Só se pode estar na luz se você estiver na verdade. E ele faz o binômio, verdade, mentira. Os que vivem na mentira estão nas trevas e, portanto, no pecado. E os que estão na luz em pleno dia fazem a experiência da verdade. E esses estão na glória. Esses estão na vida. Vida e morte. Então, João faz um convite da gente olhar para a vida nossa humana, como o tempo inteiro ele tentou fazer, mostrar que Jesus era realmente humano, para que não dissessem que Jesus era um fantasma, ou que Jesus era, porque houve essa heresia, mas ele queria dizer, não, esse Jesus é humano, e esse Jesus é o Deus que se encarnou. E ele veio trazer a luz para que aqueles que fazem comunhão com ele, e aí entra a caridade, que nem você falou, os escritos não, sobretudo as cartas, ele repete várias vezes que só o amor, só o perdão, só a vivência da koinonia é que nos fazem enxergar a luz. Então, para João, na cabeça de João, quem é que é salvo? Aquele que ama, aquele que é regido pela verdade, para aquele que não compactua com as trevas. Esse é o que será salvo, que é a soteriologia dos escritos joaninos, né? Ai, pena que já está quase acabando a live, Sério? né, padre? Mas tem tanta Mas eu coisa quero que o senhor pra fale falar, gente. 15 minutos, 15 minutos. O senhor ainda vai falar um pouco ainda de João, depois o senhor vai falar do seu curso, que eu vou fazer, algumas meninas do Rosa de Sarão também vão fazer, né? Porque a gente tem que estudar, né? Mulheres maduras também, até para poder entender, né, toda essa dimensão dos evangelhos, né?
queria que o senhor falasse, padre, do encontro, porque isso está no Evangelho de São João, sobre o encontro de Jesus a Nicodemos. Eu gosto desse encontro. Eu gosto. E João estava lá de butuca, e escreveu no Evangelho dele. O que significa nascer de novo, né? Porque muitas pessoas, assim, acabam... Eu já ouvi muitas pessoas falando, mas eu queria ouvir do senhor, que o senhor é inteligente, é culto, né? Sou estudioso. Eu queria muito que o senhor falasse sobre o que Jesus falou para Nicodemos, que está no Evangelho de João. Primeiro, que horas que Nicodemos foi falar com Jesus? À noite? À noite. Tinha luz Escondido? elétrica? Não tinha, né, padre? João faz questão, isso é tão legal, João, vocês já perceberam? Ele diz hora, ele diz dia, ele diz que era muito detalhista, né? Claro! Óbvio, ele era poético, humanista, observador, era abominado. Que bom, e o discípulo amado, padre. E o discípulo amado. Então, ele dá esse detalhe porque ele está mostrando dentro do seu estilo de escrita, que eu acabei de dizer, que Nicodemos estava nas trevas. Que Nicodemos estava sem a luz. E aí, eu já falei para vocês vão decorar isso. Luz, né? Vamos dar trevas. Trevas, morte e mentira são as três facetas de quem não está em comunhão com Jesus, o Filho do Deus vivo, com o Verbo encarnado. Então é a mentira, as trevas e a morte. Se ele coloca um personagem de madrugada, não tinha luz, tinha trevas. Então ele está indicando que Nicodemos, ele não conhecia a verdade e que Nicodemos, ele estava entregue à morte. Em seguida, Jesus diz isso para Nicodemos: é necessário nascer de novo e receber, ou seja, quem nasce de novo recebe o quê? Uma nova vida. Então completa o quadro da logística escrita de João. Se ele estava nas trevas da mentira, vivendo a morte, ao encontrar Jesus, que é a luz do mundo, Jesus que dialoga com ele, faz um diálogo socrático, não é? Jesus dialoga com Nicodemos, tentando extrair dele a luz que existe dentro dele e que estava perdida, estava na sombra, né? Aqui daria uma ótima análise junguiana, né? Somos compostos por luzes e sombras. E é difícil a gente engolir a sombra. É difícil a gente aceitar a sombra, a morte que está dentro da gente, os fantasmas que estão dentro da gente. É difícil aceitar. As mentiras que estão dentro da gente, né? Como que Jesus está fazendo com Nicodemos? O diálogo maiêutico. O que é diálogo maiêutico? Pessoal que já estudou filosofia. Gente, eu vou até anotar isso, que eu adorei essa palavra. Adorei, maiêutico. O que Jesus estava fazendo? Um diálogo maiêutico. Ou seja, no grego, maiêutico vem de materno. Jesus estava partejando, dando à luz um novo ser. E a partir daquele encontro de Jesus, Nicodemos nasce de novo, porque é partejado o homem novo. E quando uma criança nasce, o que a gente diz? A mamãe deu a luz. Deu a luz. Então, Jesus estava parindo Nicodemos, entregando ele a luz. E a luz era ele mesmo. A luz da verdade, a luz da vida e a luz, né, da vida da glória. Então, nascer de novo é sair das trevas, ir para a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, e essa libertação é o nascimento, é dar a luz
Então, naquela noite foi o nascimento de uma vida nova de Nicodemos. Perfeito, né? É um pensamento amarrado de São João. Ai, eu amo ouvir o senhor falar. O senhor é um poeta, padre. Olha, o versículo que eu mais amo desse evangelho, ele está no capítulo 16, o versículo 33. E diz assim, quero fechar para o senhor falar um pouco do seu curso e depois da bênção, tá? Tá bom. Já está acabando, padre. Uma Só tem que pena, de descansar, verdade. né? Tão rápido. Não, tá maravilhosa. Tinha que ser 2 horas essa live. Bom, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem! Eu venci o mundo. Eu queria deixar essa palavra, né, para todos que estão nessa live, né? E quero já agradecer, padre, a sua disponibilidade, porque eu sei que trazer um padre é difícil, hein? Mas glória a Deus que os queridos amigos aceitaram e esse mês vai ser uma bênção. Cada terça-feira vai ser uma aula sobre um discípulo, sobre uma visão diferente. É tão linda, né? Quando a gente percebe as visões, o que Deus fala com cada padre, o que eles percebem sobre os estudos. É muito legal, é muito edificante. E eu quero que o senhor rapidamente fale do seu curso, convide aí todos que estão na live. E se puder deixar o contato, padre, né, do telefone que pode, ou e-mail, aí o senhor, quem sabe, e da bênção final, né? Todo mundo triste, padre. Eu acabou a aula. Foi tão rápido, não. Então, é muito bom, né? Eu quero convidar vocês para o meu novo curso de primeiríssima mão, novinho mesmo, que se chama BEIT. B-E-I-T-H. Que esse nome... Não vou dizer, porque você vai saber no dia do curso. Padre. BEIT, um retorno ao princípio. Então, já deixo aqui a dica. O retorno ao princípio. Você que precisa voltar ao princípio, aí vai perguntar, princípio de quê, padre? Ao princípio. Aos seus princípios que ficaram perdidos pelo caminho, ao princípio de quem você era. Olha a dica que eu estou dando. Isso mesmo. E para isso, nós vamos então trabalhar, claro, a espiritualidade, dando uma salpicada na espiritualidade judaica, porque Beit é uma palavra em hebraico. Então, a gente vai salpicar Gênesis, a gente vai salpicar, né, os evangelhos. E aí, vamos aprofundar esse retorno para a nossa origem com os princípios fundamentais da logoterapia, de Viktor Frankl. E o barato... O que é logoterapia, padre? O que é logoterapia? Rápido, está acabando. É o cuidado da nossa alma através da busca do sentido, da razão da nossa vida. E aí, o barato desse curso é que nós vamos fazer um percurso durante 4 horas e meia de curso, só com uma pausa para um cafezinho. Um projeto de vida. Vamos fazer uma revisão de vida, de onde vim e onde estou agora, e um projeto para o futuro, um projeto de vida com sentido. Então, se você acha que está desanimado, está perdidão, não sei para onde eu vou, para onde eu vim, vem fazer o curso. Dia 18 de julho, sem ser sábado agora ou outro, de 9 da manhã às 13h30, através da plataforma Google Meet. Nós pedimos uma taxa de ajuda, né? R$25, que é baratíssimo. Deixa de comer um hambúrguer, tomar uma cerveja no final de semana e aplica na sua alma que você vai estar fazendo um bom negócio. Você vai ganhar um projeto de vida inteiro em 4 horas investindo R$25. Deixa de ser mão de vaca. Que você ganhou os R$600 do Bolsa Ajuda do governo, que eu sei. R$25. Você vai depositar, vai me mandar o negocinho lá, o comprovante, e aí você pode escrever para o e-mail vivervaleapena.712@gmail.com vivervaleapena.712@gmail.com, tá bom?
Então, assim, tá dada a dica. Quem quer fazer uma revisão de vida, uma manhã de espiritualidade, retiro, venha com a gente, porque vai estar bom. E, além disso, você vai ganhar um caderno de atividades que você vai receber no dia anterior com os exercícios que serão feitos online no curso. Gente, é barato, entendeu? Tô dando... Tá certo? Então, venham, porque... Vanessa, eu acho que... você travou? Não, eu acho que a sua conexão, padre. Não fala da minha, não. É a sua. É ruim, hein? Então... Padre, eu quero já te agradecer, mas eu quero a bênção, padre, senão eu não vou dormir em paz se eu não tiver sua bênção. Abençoa a gente, padre. E já está acabando, eu vou deixar, eu vou publicar no Movimento Rosa de Saron, nas redes sociais, sobre o curso do padre. Quem está precisando, está insatisfeito, está sem sentido, está sem força, aí, ó. Uma super dica com um padre inteligente, um padre estudioso, que se dedica a estudar muito. Então fica a dica aí, né? Depois não reclama. Não é né, padre? Não, Vanessa. É dia após dia, madrugada, sem dormir. Eu sei, padre. Eu sei. Assim, vamos fazer. Bonito, né? O senhor reza, o Espírito Santo fala tudo na sua cabeça. Não é muito... Só que não. Mas não só. Tem muito tem que esforço, estudar, né? Tem muita hora, tem muito livro. A Camille está perguntando se só vai ter nessa data, porque ela vai trabalhar nesse dia, não vai poder. Então, padre, já vê a turma 2 do Beit. Isso. Tem outras poder pessoas fazer, nesse né? caso. Você vai me mandar um e-mail, que depois eu vou te mandar o link da gravação. Porque o curso vai ficar gravado. Então, se a pessoa não puder estar na hora, aí eu mando o link e ela vai assistir depois. Na hora que quiser. Legal. Padre, 2 minutos. Dá a bênção, por favor. Bênção pra gente ir dormir. Quer dizer, vocês vão dormir. Para dormir em paz. Porque você vai estudar, né? Viu, gente? Que padre é esse, hein? Arrasou. Parabéns, padre. Continue assim estudando. Amém. Obrigado. Evangelizar com excelência, né? Sim. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Vamos pedir uma noite restauradora. Que Deus trabalhe em nós, essa palavra que Ele plantou, né? Não compactuarmos com as trevas, sairmos da mentira, da falsidade, e vivermos uma vida na luz libertadora, na luz da vida, que é o próprio Jesus. Que o Senhor vele a nossa noite de sono e que Nossa Senhora, com seus santos anjos, acampem ao nosso redor, nos protegendo, guardando e nos restaurando. O Senhor esteja convosco. Que desça sobre vós, vosso sono, vossa família, sobre as vossas necessidades, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ai, padre, como é bom aprender com o Senhor. Adorei. Muito foi muito obrigada. bom. Que Deus abençoe muito seu ministério, Amém. sua vida, amém. Né? E eu estarei, com certeza, o movimento vai divulgar, né? Vou falar com as meninas da comunicação, porque o que é bom nós temos que divulgar sim, né? Compartilhar o que vai trazer verdades para nós, né? E não nos deixar nas trevas. Nas trevas já tem muito. No Facebook, no Instagram, né, padre? Então, eu tô no Instagram, Facebook, Twitter, padre. Manda padre está super moderninho. Isso. Pode... Que Deus abençoe, padre. Amém. Um grande abraço. Beijo, obrigado pela oportunidade. Boa noite, gente. Amém. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Deus abençoe. Nada.